Olá, amados da paz de Jesus, bom dia. Nessa manhã eu gostaria de falar com vocês sobre um personagem qual nós conhecemos bastante, Jó. Quem não conhece a história de Jó? Se você não conhece a história de Jó, você precisa conhecer. Jó é um personagem que tem muito a nos ensinar. Nós sabemos que ele é aquele homem a qual ele perdeu todas as coisas e no final ele foi recompensado pela sua fidelidade a Deus no tempo da provação. Mas não é esse ponto da história de Jó que eu gostaria de focar com você hoje. Eu gostaria de focar lá no início da história, quando o Satanás, o demônio, chega para o Senhor e fala: olha, você viu seu servo Jó? Eu duvido que se tocar nele, ainda assim ele vai continuar te honrando, ainda assim ele vai continuar te louvando. Por que eu quero pegar esse trechinho da história para falar com você? Porque Jó, gente, ele era um homem que ele era conhecido pela sua fidelidade a Deus. Olha que forte isso. E não só na terra, mas no mundo espiritual. E é importante a gente entender que a gente não vive só isso aqui, não. Existe um mundo espiritual, existe um depois, existe um além, né? E é aonde as coisas espirituais acontecem. E aí fica para mim, para você nessa manhã, um questionamento. Jó, ele era conhecido pela fidelidade dele até pelo próprio demônio. Ele sabia muito bem quem era Jó. E aí eu te pergunto, será que hoje, diante da sua vida, diante da sua história de vida, não focando em tudo que Jó perdeu, mas focando nessa primeira conversa, nesse primeiro diálogo que Satanás teve com Deus, eu te pergunto, será que se falar pra você hoje, por exemplo, eu que me chamo Renata, viu a sua filha Renata? Será que quando falar o seu nome vai ser um nome que associa a fidelidade de Deus? Será que nós temos sido conhecidos pela nossa retidão diante com o céu? Será que nós temos convivido aqui da forma mais reta possível, capaz de ter respeito ao nosso nome que é dado lá no mundo espiritual? Porque nós temos um nome aqui na terra, mas nós temos um nome pelo qual nós somos conhecidos no mundo espiritual. E esse nome nós precisamos honrar tanto lá quanto aqui, porque quando nós dobramos o joelho aqui na terra, no mundo espiritual vão saber, a Renata se colocou na presença de Deus. No nome espiritual, ela se colocou na presença do Senhor. Então nós precisamos hoje ser conhecidos pelaquilo que nós proclamamos, por aquilo que nós professamos. Não uma fé morta, não uma fé superficial, não uma fé hipócrita, mas uma fé que leva a mim e a você a tomar posicionamento de pessoa que realmente tem experimentado desse viver em Deus a ponto de ser conhecido pelos nossos feitos em todos os lugares, seja numa festa, seja na faculdade, seja no trabalho, seja numa roda de amigos, seja até no inferno, mas que eles saibam que você é uma pessoa do Senhor, que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. O que tem acontecido muitas das vezes é que nós não temos nos comportado como seres do céu. E aí, o que acontece? A gente vai perdendo a nossa característica. Nós vamos nos afeiçoando às coisas ao nosso redor. A gente vai perdendo a nossa essência de filhos amados de Deus, porque a gente vai se deixando contaminar. E aí a gente não sofre mais tentação. Porque pensa comigo, para aqueles que já estão seduzidos pelas obras do mal, aqueles que já estão mergulhados nas alegrias passageiras desse mundo, não tem mais nada o que fazer. Agora, honra para Satanás é tirar um filho de Deus da sua presença. E aí, tem até uma canção que fala que se perseguido aqui eu não for um bom cristão, não sou. Talvez, será que você na sua vida de cristão, você tem encontrado dificuldades para testificar a sua fé? Você tem sofrido perseguições? Sei que a gente não quer passar por isso, mas isso prova fidelidade. Isso prova às vezes que a gente está no caminho certo. Agora, quando a nossa vida está muito ok, quando a gente não incomoda ninguém, quando o nosso servir está muito favorável, é sinal que nós estamos nos conformando com as circunstâncias. Porque cristão incomoda a gente. Foi assim desde sempre, Jesus incomodou, nós vemos os mártires. Cristão incomoda, não que a gente vá saindo incomodando as pessoas com oportunismo, não é isso. É porque o nosso ser incomoda, porque quando a luz entra em contato com as trevas, há esse choque.
E muitas das vezes você vai sofrer perseguição quando acontecer isso. Você vai sofrer momentos de solidão. Então, se hoje na tua vida de cristão tá tudo muito zen, tá tudo muito ok, talvez seja porque você não tenha sido um cristão de verdade. Talvez você não tenha sido conhecido pela sua essência de um adorador. E nessa manhã eu quero fazer essa provocação para você. Nesse dia do Senhor, sejamos de fato conhecidos por esse Senhor que escolheu morar dentro de mim e dentro de você. Para que até mesmo o inferno reconheça que em nós não é a nossa força que opera, mas é a força dele, que é maior do que todas as nossas limitações humanas. Então Jó, sim, foi um homem que perdeu tudo, foi um homem que sofreu tudo, foi um homem que foi recompensado em dobro por aquilo que ele tinha perdido, mas principalmente ele só passou tudo isso porque antes ele foi reconhecido como um homem do Senhor. E Deus o honrou porque a sua fidelidade a ele não mudou no tempo da provação. Então que nós possamos nessa manhã aprender com Jó a ser fiéis, a ser honrados, que essa fidelidade não se corrompa com o tempo, que essa fidelidade não se corrompa com as circunstâncias, que essa fidelidade não mude a nossa essência, não mude o nosso caráter, não mude a nossa verdade, mas que faça com que a gente permaneça fiel ao propósito de Deus nas nossas vidas. Um beijo grande e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.